Um momento que causou, às vezes, 2, 3, 4 anos ali pra ela, né? Uma falta de controle, assim, na hora da alimentação. Então, uma pessoa que, pô, não consegue manter uma dieta. Muitas vezes é por causa disso? Ou ou tem outros fatores? Quais são esses fatores? Não, tem muitos fatores. Muitos fatores. Muitas vezes é emocional, né? Muitas vezes é muito mais Como emocional. assim, emocional? Emocional que eu falo na balança de prazer, né? Assim, hoje as pessoas não têm noção, muitas vezes, dos sentimentos, né? Sentimentos e emoções que elas sentem e elas lidam de uma forma não muito boa, assim, né? Elas não sabem lidar, na verdade, com aquela emoção. Digamos, seu chefe vem e briga com você, porque, sei lá, por N motivos, atrasou um projeto, ele tá bravo, ele tá irritado e por aí vai. Você pega aquilo e você põe toda a sua culpa, já que você não vai responder para ele que você quer seu emprego, né? Então, aí provavelmente você não vai responder. Então você pega, guarda aquilo, não consegue entender o que está acontecendo, tal, e fica com aquilo na cabeça, e fica aquilo ali estressando ela, e ela vai para casa com aquela sensação e ela busca algum conforto. O que é um conforto que a gente aprende? A gente aprende desde criança a ter um conforto com a comida. E nunca é eu vou comer aqui meu brócolis com frango. Não, o pessoal Porque não não quer. é confortável também, né? Exatamente. Exatamente. Ele vai buscar, provavelmente, um bolo de chocolate. Às vezes, é o que eu falo, Lutz, não tá, às vezes. Por que às vezes não é uma compulsão? Porque, às vezes, na compulsão, essa pessoa vai e come, às vezes, o brócolis com frango. Assim como eu já fiz, como eu falei, que eu já tive compulsão muitas vezes. Come o brócolis com frango. Come mais uma outra coisa que acha. Come mais uma coisa. Tem gente que come feijão congelado do freezer. Tem gente que come coisas, assim, nada a ver. Tipo, sei lá, pão com, não sei, sei lá, com fruta. O que tiver. Ele vai comer até ter a sensação de estar muito estufado. E eu tenho também pacientes que têm realmente compulsão. E ali ela vai buscar simplesmente conforto, porque assim que ela foi, digamos, treinada que ela a ter esse conforto com a comida. Então é a balança ali da questão de buscar conforto, porque ela sentiu uma dor, sabe? Mas eu não Aham. estou falando uma dor física, nem uma dor psicológica, mas ela guarda aquilo como uma dor. Então eu sempre falo que, por exemplo, você deve ouvir muito: eu como porque sou ansiosa. Eu tenho ansiedade, eu como. Fala, tá, então me explica o que você sente. Sabe, eu fico ansiosa. Não, eu falo, explica o que você sente. Não sei. Eu falo, então como é que você diz o que é ansiedade, se você não sabe o que ela é? E aí eu falo, tá, e o que passa na sua cabeça? Não sei, eu fico desesperada procurando alguma coisa para comer. Eu falo, tá, então vamos tentar entender. Por exemplo, né, outro caso. Eu como por ansiedade, tá. Ok. Ansiedade, o que ela faz, Lutz? Você consegue me descrever? Ela prevê uma um possível problema futuro. Perfeito. Mas onde ela está vinculada em você fisiologicamente? Assim, fisiologicamente não, mas mais. O que eu sinto? Isso. Eu sinto inquietude, eu sinto uma dificuldade em manter um pensamento mais reto, mais, sabe, mais As ideias se linear. perdem, né? Elas se perdem, fica meio nebuloso, além de se perder, fica uma coisa meio, parece que tem uma nuvem na frente. E o que muitas vezes é por causa disso? Porque está gerando estresse, liberação de cortisol, de adrenalina. Só que o que eu falo que muitas vezes é ansiedade? É o sentimento de ansiedade. É o medo. É o medo prevenindo um futuro, né? Porque tudo o que você disse tá vindo algo para o futuro. E o futuro é sempre incerto. Então, assim, é um medo. Tá. Se a gente fosse pegar nossos antepassados lá, a fisiologia, no medo, o que seria o medo para eles? Ser caçado. Tigre, Qualquer coisa dessas. aham. Então, assim, eles viviam com essa ansiedade. Então, ele tinha que ter esses disparos de cortisol e adrenalina para realmente fugir. Então, é ali que eu vou fazer. Só que o que acontece? Se você faz isso hoje, aqui, que a gente está aqui na mesa, e acontece esse disparo, eu não vou pegar e sair correndo daqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que aguentar isso, vou entender de repente o porquê que eu tô assim e tudo mais. Só que depois desses eventos, todos no nosso cérebro, né, o que acontece? A gente vai atrás, como tanto o neurotransmissor da adrenalina e o cortisol, né, que é um hormônio do estresse, ele vai fazer com que você fique muito em estado de alerta. Então, assim, depois isso aí vai baixar, né, que você não vai correr, sua respiração vai ficar tranquila e tudo mais. Aí você vai buscar o quê? O conforto, que nem eu falei. Porque o estresse foi muito disparado, então você precisa depois relaxar. E como eu falei, as pessoas aprenderam a buscar conforto só com a comida.
Só que o que poderia te dar um conforto nessa hora, Lutz? Se você chegou em casa, você teve estresse e tudo mais. Um banho quente, de repente. Respirar, Um mindful, fazer uma meditação. Tem outra coisa, óleos essenciais, pode ajudar. Tem várias coisas que, de repente, algum fitoterápico pode ser que ajude. Mas você percebe que depois, essa pessoa come. E aí ela depois não gosta de como ela ficou. Por causa que ela provavelmente vai engordar fazendo isso com frequência. Só que ela só vai perceber isso depois de semanas, meses ou anos fazendo isso. Aí quando ela olhar no espelho, putz, como eu cheguei nisso? Ela sabe, tipo, entendeu? Foi o que você falou. Todo mundo sabe. Ela sabe que ela chegou nisso comendo os excessos nesses momentos de descontrole alimentar. De o quê? De não respeitar a fisiologia, mas respeitar suas vontades, as vontades e emoções. Então, por isso que eu falei, eu tento ensinar ao máximo o paciente a ele entender como vai conseguir fazer com que aquilo ali, que tudo isso reage à alimentação. Por isso que não é só o cardápio. Montar o cardápio, para um nutricionista, não é a coisa mais fácil do mundo, provavelmente. Né? Acredito que a maioria dos nutricionistas vai ser a coisa mais fácil. Fazer com que o paciente faça é uma das coisas mais difíceis que tem. E assim, claro, caso ele não queira fazer, é a opção dele. Ele é adulto para escolher fazer ou não fazer. Isso é óbvio. Mas se ele tem a consciência, se ele entende o porquê, se ele entende os comportamentos, ele realmente quer mudar, como eu falei, se fizer sentido para ele o que eu explico na